Olá, bem-vindo ao canal. Eu me chamo Luciana e neste vídeo eu vou te contar como foi a minha preparação para a prova discursiva da Sebrasp, que me rendeu quase nota máxima na prova da Anvisa. A prova discursiva é o terror de muitos concurseiros. E para mim, no começo, também não foi diferente. Acontece que eu tinha plena consciência de que eu precisava tirar uma nota excelente na prova discursiva para poder ficar mais próximo da aprovação. Porque de nada adianta você tirar uma excelente nota objetiva, conseguir uma excelente colocação, ser habilitado para a correção da discursiva, mas aí o seu texto chegando na correção da discursiva não vai estar um texto bom. E isso vai te fazer perder muitas posições. Tem que existir um equilíbrio entre a prova objetiva e a prova discursiva. E você tem que ir bem nas duas coisas. E sabendo disso, eu comecei a treinar para redação entre 2 a 3 meses antes da prova, né? Então depois ali, logo que saiu o edital, eu comecei o meu treino para discursiva, né? E eu tinha uma meta. Minha meta era fazer uma redação por semana no mínimo. Quando foi chegando ali mais perto da prova, né, eu tentei dobrar a meta, né? E às vezes eu fazia 2, 3. Eu cheguei a fazer, deixa eu pegar aqui para mostrar, algo em torno de, acho que 13, 15 redações, né, durante a minha preparação para a Anvisa, e eu já fazia a redação toda no modelo, né, que seria cobrado na prova. Então, eu respeitava o quantitativo de linhas, né, eu já me preocupava com a questão das margens, né, eu utilizava a mesma caneta que eu ia utilizar lá na prova, né, eu optava por uma caneta de ponta fina, né, 07, que deixa o traço bem mais específico, né, deixa uma letra mais elegante. Então, eu já treinava como se fosse um dia da prova. E eu cronometrava o meu tempo, né, inclusive aqui atrás, eu colocava a data, né, e o tempo que eu levava para construir cada redação. Porque qual era o objetivo? É você fazer um bom texto no menor tempo possível. Né? Porque no dia da prova, não vai ter só a redação para você fazer. Né? No caso da Anvisa, eram 120 questões de certo e errado e mais a redação. Inclusive, nessa questão da gestão do tempo, quando foi se aproximando da prova, eu me programava para treinar a redação no mesmo dia do treino do simulado da prova objetiva. Né? Então, eu fazia tudo junto, cronometrava o tempo, né? Que lá no dia eu teria 4 horas e meia, e aí, à medida que eu ia construindo os meus textos, eu ia selecionando alguns desses textos e mandava para um profissional, né, professor corretor. Por que isso? Porque é super importante você saber onde você está errando. Porque esses erros você não pode cometer lá no dia da prova. Então, quem vai te dizer isso, né, quais os seus principais padrões de erros, é um profissional corretor. E é até engraçado, né, que algumas pessoas acham que para você ir muito bem na redação, né, para você não cometer nenhum erro de redação, você precisa ser um exímio conhecedor de todas as regras gramaticais. Só que, na verdade, não é bem assim que acontece, né? Claro, se você já tem uma excelente base de português, conhece as principais regras, né, gramaticais, ortográficas, isso já vai te ajudar super. Mas, na verdade, a maioria dos candidatos tendem a cometer os mesmos erros na construção de texto, né? Então, em geral, quais são os principais erros? Crase, acentuação de palavras, o emprego da vírgula, paralelismo sintático. Então, veja que se você focar no aprendizado desses 4 tópicos gramaticais, você já consegue produzir um texto sem erros, tá? Então, por isso que é importante você reconhecer onde você está pecando, para você não errar essas mesmas coisas lá no dia da prova. Alguns professores até disponibilizam pacotes de correção e aí dá direito a 3, 4 correções por aluno. Tem professores também que abrem mentorias dedicadas à redação. E aí eu optei, né, por investir nessas estratégias, porque realmente meu foco era fechar a redação. Eu precisava fechar a redação. Né? E era bacana porque na mentoria, né, eu tinha tanto esse suporte de correção para saber onde é que eu estava errando, como também eu tinha um suporte de repertório teórico. E se você não está, né, em condições financeiras de investir ou num pacote de redação ou numa mentoria, submeta os seus textos àquele amigo, né, concurseiro, que já está ali mais tempo na estrada, né, que tem um entendimento melhor de redação, porque quando uma outra pessoa lê seu texto, ela consegue identificar coisas que você não viu.
né? Porque às vezes você está escrevendo, acha o seu texto lindo e maravilhoso, mas na verdade está cheio de errinhos, né? Falta coerência, falta uma progressão lógica. E isso outra pessoa vai conseguir te apontar. E aí, na pior das hipóteses, se também você não tiver um amigo já concurseiro aí que está há muito tempo nessa luta, né? Você mesmo pode reler o seu texto uma semana depois, né? 2 semanas depois. Porque realmente, se você acabou de fazer o texto e leu, para você vai estar perfeito. Mas aí na semana seguinte você revisita esse texto, aí você já começa a identificar os seus pontos de melhoria, né? Então também pode ser uma opção. Mas é importante tentar identificar os pontos de melhoria dentro do seu texto. E outra coisa, eu encarava a redação como um estudo de qualquer outra matéria. Então, da mesma forma que eu separava lá um dia da semana para estudar português, direito constitucional, direito administrativo, regulação, eu também separava um tempo para estudar a redação. Então, é importante você incluir a redação dentro do seu ciclo de estudos, tá? Então, não adianta você deixar a redação de lado. Ela tem que ter total prioridade, assim como as outras matérias. E aí, nesse estudo da redação, eu estudava tanto a parte estrutural, né, de como desenvolver um bom texto, de usar os conectivos adequados, saber como que eu vou finalizar, como que eu vou introduzir o assunto. Então, eu estudava essa parte mesmo teórica, e também focava naquele conteúdo que seria pedido dentro da prova discursiva, né? Outra coisa que eu estudei muito foi o perfil da banca. Então, é importante você conhecer. Será que a sua banca ela tem um perfil mais subjetivo? Né? Ela tem uma cobrança de temáticas relacionadas à atualidade, relacionadas à realidade brasileira, né? Então, você precisa ter entendimento. No caso da IBFC, da FGV, às vezes elas partem mais para esse lado subjetivo. No caso da Sebrasp, não. Sebrasp é bem objetiva. E na grande parte das vezes, ela utiliza um conhecimento específico que você vai utilizar lá para fazer a prova objetiva. Então, a Sebrasp é assim, ela vai te perguntar exemplos, dê exemplos disso, diferencie isso, explique isso. Então, ou o candidato sabe ou ele não sabe, né? Eu, inclusive, até prefiro provas mais objetivas, porque não tem muito para onde correr, né? Não tem muito para onde enrolar. É responder categoricamente o que a Sebrasp está te pedindo. Então, eu pegava provas anteriores, eu olhava os espelhos de correção das provas anteriores, né? O espelho de correção é o gabarito que a própria banca te dá, mostrando o modelo que ela queria que você respondesse. Então, eu via, né, a objetividade que eles precisavam, que eles primavam na resposta, e eu tentava, né, encaixar essa objetividade dentro dos meus textos, para tentar ali ficar mais próximo ao que a banca esperava de mim. E aí, no fim de tudo isso, né, quando chegou ali mais ou menos nas vésperas da prova, eu reli repetidamente todos os meus textos, né? Qual era o meu objetivo? Era tentar decorar, né, a estrutura que eu tinha utilizado para fazer aqueles textos, né? Claro que eu sabia que era muito difícil adivinhar, né, o que seria cobrado na prova, mas eu sabia que eu chegaria perto, né, porque eu construí textos de várias temáticas diferentes relacionadas àquele assunto que ele ia ser cobrado. Eu tentava decorar, né, meus próprios padrões. Então, se a prova pedir isso, eu vou começar com essa introdução. Se a prova for sobre isso, eu vou dar esses exemplos, né? Se a prova estiver pedindo uma intervenção, eu vou dar essa intervenção, vou finalizar com essa conclusão. E aí, eu colhi excelentes frutos, né, dessa preparação. Eu fiz a prova com muito mais clareza, né, muito mais convicção, com certa tranquilidade, né, na medida do possível. Então, eu tinha convicção de que o que eu estava fazendo ali nada mais era do que a replicação de semanas, de meses de preparação. E tirei uma nota excelente, né? Tirei 9,93, né? Quase fechei, né? Valia 10 pontos no máximo. E cometi um errinho só de morfossintaxe, se eu não estou enganada, né? E no resultado geral do concurso, eu obtive a aprovação, né? Então, valeu super a pena, né? Ter me dedicado tanto à discursiva. E realmente essa é a principal dica que eu deixo para você. Não pense na discursiva só na semana da prova, no mês da prova, na véspera da prova. A discursiva, ela tem que ser estudada, ela tem que ser treinada da mesma forma com que você dedica tempo para as outras matérias, né? Então, a prática leva à perfeição, né? E a proximidade com a perfeição vai te dar uma excelente nota. Pense nisso. Não subestime o poder da redação. Da mesma forma que ela pode ser a salvadora da pátria, ela também pode ser a sua maior vilã. Então não a subestime. Gostou desse vídeo? Não esquece de curtir aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder mais vídeos como este.